Fala pessoal, bom dia, Lucas Alves aqui, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre as coisas que eu aprendi lendo a biografia do Werner Heisenberg. Estou indo tomar café agora, bom dia a todos, então vamos começar esse diazão lindo. Quinta-feira começou linda, cara, maravilhosa. E é isso, valeu. Cafezinho, café da manhã dos campeões, banana, aveia, abacate, ovo. E vou fazer tudo na banha. Isso aqui faz mal. Beleza? Então, começar o dia. Daqui a pouco treino, já estudei e já resolvi problemas. Vambora. Isso aqui, ó, faz bem. Banho de porco. Fala pessoal, café tomado, banho tomado, leitura feita.
Daqui a pouco vou voltar pro computador, treinar. Hoje eu quero falar sobre as coisas que eu aprendi lendo esse livro aqui, ó. Heisenberg, isso, mesmo nome do rapazinho lá do Breaking Bad, né? Na verdade, ele se inspirou nesse cara aqui. Pra quem não sabe, Werner Heisenberg foi prêmio Nobel de Física. Não me lembro se foi em 1940 alguma coisa agora, já esqueci a data, mas ele foi prêmio Nobel de Física e ele cunhou a teoria da incerteza quântica. Um gênio, né? Não precisa nem falar, através de rastros de nuvens de elétrons. Não vou entrar em coisas técnicas aqui, mas o que eu aprendi lendo esse livro aqui, né? Vamos lá. Dá para aprender com tudo nessa vida, né? Eu aprendi que com Heisenberg, que ele não nasceu de uma família rica, tá? Não nasceu de uma família rica. Cara super questionador, questionador no que diz respeito sobre o mundo ao redor dele, sempre questionou tudo, estudiosíssimo, estudiosíssimo. O cara, ele amava o conhecimento, né? Amava o saber. E a gente deve amar o saber também. O que eu aprendi ele também de um gênio com uma humildade intelectual gigantesca, cara. Ele aceitava que estava errado, aceitava que precisava estudar mais. Ele admirava os as suas autoridades intelectuais, seus líderes. Por exemplo, um dos líderes, né, um dos mentores dele, perdão, foi o Wolfgang Pauli, um monstro da matemática e da física. E ele admirava as pessoas que eram boas em tudo. Ele admirava. Outra coisa que eu aprendi que ele tá naquela foto emblemática, vou ver se eu consigo colocar aqui, que só tinha os brabo na foto, acho que de 22 pessoas, 17 era prêmio Nobel. Ele estava nessa foto. Outra coisa também que ele mostra na história dele é que ele acreditava nas ideias dele. Tá? Se você fosse questioná-lo, ele aceitava o questionamento, mas você deveria chegar com argumentos sólidos. Até porque você estava falando com um gênio, né? Você não está falando com qualquer pessoa. E outra coisa que eu vi ali tem um diálogo dele com Niels Bohr, Albert Einstein, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, outro monstro, 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 monstro. Acho que com Richard Feynman também. Só monstros, só monstros. E isso também já diz outra coisa. Heisenberg, alemão, tá? E ele sempre tentou ficar perto dos gênios, perto das pessoas que ele achava que era melhor do que ele. Ele queria ficar perto dessa galera. Max Planck, ele sempre buscou ficar perto dos caras melhores do que ele. Outra coisa, se aprofundar nas conversas. Buscar aumentar seu repertório para você se aprofundar em conversas. Né? Isso mantinha ele perto dos gênios. Tá? Você precisa entregar valor para as pessoas que estão perto de você. Você não pode sentar com um gênio em mesa e sair falando besteira. Então, aumentar seu repertório. Outra coisa, tem uma passagem ali que o Einstein convida ele para caminhar. Imagina, né? Ser convidado para o Einstein para ir embora a pé, para bater o papo. Ele não era prêmio Nobel nem nada, ele só estava com a ideia do rastro de elétron, dos rastros do elétron, e já estava cunhando a teoria da incerteza, que ele não conseguia medir, né? Se ele medisse a posição, não conseguia medir a velocidade, e vice-versa. E a profundidade que eles têm uma conversa ali. O Einstein questiona ele, mas uma coisa interessante, mas ele questiona o Einstein também. Pessoal, questionamentos intelectuais, respeitosos, com embasamento, com repertório gigante. Pessoal, teve que fazer um corte aqui porque acabou o espaço no meu iPhone e eu tive que apagar algumas coisas aqui. Então, para finalizar aqui logo, os ensinamentos pessoal, tente sempre aumentar o repertório na sua vida. Estudo, tira tempo para estudar, para ler, busque ter humildade intelectual, que é o que? É você, pô, será que eu estou errado? Deixa eu buscar mais conhecimento, ouvir as pessoas. Quanto mais inteligente é a pessoa, mais ela é humilde intelectualmente. Você pode ver que a pessoa que sempre acha que tem muita certeza, geralmente ela é bem burra. Pode anotar, perceber isso nas conversas que você tem, né?
E são as pessoas que menos estudam, que menos lê, menos estuda. E aprofundar nas conversas, querer profundidade nas coisas. E mesmo sendo questionado pelo Einstein, que isso já estava em 1925, Einstein já era o foda, já era uma celebridade, e chamou esse cara, que ainda não era uma celebridade para trocar ideia, mesmo Einstein questionando algumas ideias dele, ele não desistiu da própria ideia. Ele entendia o que ele estava fazendo, entendeu? Ele tinha profundidade no próprio estudo. E não ter esse medo. A gente está nesse mundo tecnológico que a gente está hoje, porque grandes mentes não tiveram medo de questionar o status quo. Por exemplo, o Steve Jobs foi um cara que fez isso, né? Então, esses são os ensinamentos de hoje. A gente continuar nos aprofundando, nos melhorando como pessoa, tá, pessoal? Ainda estou aprendendo a fazer essas resenhas. Hoje eu vim trazer esse aqui sobre livro. E então é isso. Muito obrigado a todos. Quando alguém vê esse vídeo, tomara que goste. As pessoas ainda não assistem meu canal. Mas eu vou seguir na minha disciplina de fazer aquilo que eu me propus a fazer, que são os 100 vídeos. Tá? Então, muito obrigado. Valeu.